Olá IPCA, hoje é sábado, dia 24 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 657 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 28 e 29 do livro do profeta Isaías. Já dissemos a você que dos capítulos 1 a 12, Isaías está falando que Deus é confiável, que Ele governa o mundo e que Judá pode confiar nele. Dos capítulos 13 a 23, Isaías profere uma série de sentenças contra as nações daquela época, mostrando que elas não poderão oferecer socorro a Judá. No capítulo 24, toda a terra é colocada debaixo do juízo de Deus para desacreditar agora, de maneira geral, toda e qualquer força humana na qual Judá pudesse se basear naqueles turbulentos dias para tentar resistir à Assíria. Nos capítulos 25 a 27 nós vemos então que Deus controla todas as coisas e que, embora o presente seja difícil, há promessas de um futuro glorioso. E assim há esperança para Judá. Só que Judá se mantém rebelde. Também o povo de Israel, o Reino do Norte, se recusa a acreditar em Deus. E os capítulos que agora se seguem vão focar essa recusa, essa falta de confiança, e agora, depois de tanta advertência, vão fazer isso num tom de lamento profundo, ou seja, com oráculos que assumem a forma de ais. É aquele que diz, ai, se você fizer isso, realmente você vai se dar muito mal. E o capítulo 28, portanto, é um ai contra Efraim. Efraim é uma das tribos mais importantes do Reino do Norte. Efraim aqui é um sinônimo do Reino de Israel, Reino do Norte. E o capítulo 29 vai ser um ai contra Jerusalém, um ai contra o Reino do Sul, Judá. Ou seja, tanta coisa já foi dita, 27 capítulos, mostrando que você pode confiar em Deus, não deve confiar nas nações, que há esperança para você fazer isso. E você ainda se recusa, ai de você. Esse é o assunto então. Você vai ver que nós teremos ainda ais no início do capítulo 30, no início do capítulo 31, no início do capítulo 33, mostrando que de fato é uma tolice tremenda o que o povo de Deus está fazendo. No capítulo 28, nós começamos falando sobre o Reino do Norte. E esse povo está embriagado por vinho, mas aqui não necessariamente de maneira literal. Ele está tão obscurecido no seu entendimento, alheio a Deus, preso a uma idolatria, que ele não consegue reconhecer que a sua esperança única é o Senhor. Eles não conseguem perceber, como diz o verso 2, que o Senhor tem um homem valente e poderoso para julgá-los, fazendo referência aqui à Assíria. A soberba coroa dos bêbados, verso 3, de Efraim será pisada aos pés. Aqui possivelmente se referindo ao monte onde Samaria estava localizado, muito florido, e tudo aquilo seria uma coroa que seria completamente estraçalhada pelos assírios. Naquele dia, diz o verso 5, o Senhor será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes do seu povo. Vocês estão confiando em coisas humanas, mas precisam entender que a única salvação, a única esperança, a única segurança é o Senhor. Há uma discussão muito séria se os versos 7 a 13 já mudaram para Jerusalém ou ainda continuam falando a respeito de Samaria. Aos que acreditam que se refira a Samaria ainda, o argumento que cabe é que Jerusalém vai ser mencionada só no verso 14. Aos que acreditam que aqui no verso 7 já se está falando de Jerusalém, a ideia é que também estes, verso 7, pudesse estar se referindo então ao pessoal do lado de cá. Porque se fala em sacerdote e profeta, gente que estaria mais ligada ao Reino do Sul, no verso de número 7 também se pensa nisso. Mas, sinceramente aqui, tanto uma hipótese quanto a outra encontram bons argumentos em sua defesa e nós não precisamos optar. Entendo eu que o ponto geral aqui pode até ser comungado com as duas nações. E qual é o ponto aqui nos versos 7 a 13? É que, embriagados por uma distância de Deus, cegos espiritualmente, o povo está errando e os seus líderes estão até mesmo debochando de Deus. Eles chegam a dizer aqui no verso 10, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Como se eles estivessem dizendo assim, os profetas ficam aí falando com a gente, repetindo essas coisinhas aí, mas nós estamos cansados de escutar essa história, a gente se vira sozinho, pode deixar.
E Deus está falando assim: vocês estão zombando dos meus profetas? Bom, verso 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Como é que Deus vai falar com vocês, já que quando Deus fala através dos profetas, vocês ficam fazendo... E lá no hebraico é muito interessante, porque isso é muito cacófono. Cacófono. Cave-la cave, save-la save, cave-la cave, save-la save. É a literalidade em hebraico do que se traduz aqui como regra sobre regra, preceito mais preceito e tudo mais. Vocês estão zombando do que os meus profetas falam? Pois eu vou mandar a gente falar com vocês numa língua que vocês não conhecem, daí vocês vão me entender. Isso reflete aquilo que nós vemos lá em Deuteronômio 28, 49. É um preceito da aliança, lá com Moisés. Se vocês não obedecerem ao Senhor, Deus vai mandar povos distantes que falam uma língua que você não entende e eles vão tirar vocês da terra de Canaã. E é exatamente o que vai acontecer no exílio. É muito interessante que a língua estrangeira, portanto, é tomada aqui como um sinal de juízo. Vocês não ouviram o profeta que falou com vocês em hebraico, Deus vai mandar o inimigo para falar com vocês em outra língua e aí vocês vão ter que escutar. E é muito importante esse conceito aqui, porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, vai falar com a igreja de Corinto que as línguas são um sinal de juízo do povo de Deus. O fato de que muitas línguas foram usadas na proclamação do Evangelho nos tempos do Novo Testamento era um sinal de juízo sobre o povo de Israel, que se recusou a ouvir Deus no seu próprio idioma. Olha como essas coisas têm desdobramentos canônicos, tá certo? Bom, seja lá Jerusalém ou Samaria que tenhamos em perspectiva dos versos 7 a 13, a partir do verso 14, certamente é Jerusalém que está em perspectiva. E aí então, nós vemos que em Jerusalém as pessoas escarnecem do mesmo jeito. Dizem que fizeram um pacto com a morte, com além, que a morte não vai vir pegá-los. E Deus então diz no verso 16, portanto, sabe o que vai acontecer com vocês? Eu assentei uma pedra em Sião, e quem nela crer não foge. Eu coloquei lá uma pedra, e aqui a referência é ao rei Davídico, messiânico, a Cristo. O Novo Testamento assim interpreta: quem confiar nela vai ser preservado. Quem se recusar vai tropeçar nela. Então a ideia é: eu sou poderoso para salvar vocês. Ouçam os meus profetas, não zombem deles, não escarneçam deles. Mas se vocês se recusarem, essa aliança que vocês acham que fizeram com a morte vai ser anulada e vocês serão punidos. A cama de vocês vai ser curta, o cobertor vai ser estreito. E então é melhor vocês pararem de escarnecer. Os versos 23 a 29 do capítulo 28 também são muito curiosos. Para um pouco essa discussão e vem uma metáfora muito simples aqui. O lavrador sabe exatamente a hora de arar o solo, a hora de trabalhar a terra, a hora de lançar a semente, e ele não inverte as ordens das coisas. E esse processo é muito simples, e ele sabe fazer isso porque, diz o verso 26, o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ele não se mete a inverter a ordem das coisas e ele aprende essa lição simples, ensinado por Deus. Não é? Deus, como diz o verso 29, é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria, e o lavrador escuta essa orientação de Deus na ordem como ele estabeleceu a natureza. Mas Judá, mais Israel, estão se recusando a aprender lições óbvias a respeito da maneira como Deus dirige o mundo. Por isso, entramos no capítulo 29 agora com um outro ai, agora dirigido à cidade de Jerusalém. Jerusalém aqui é chamada de lareira de Deus. Há várias traduções possíveis, mas a ideia é um altar, o lugar onde se oferecem os sacrifícios, onde se queimam animais para sacrifício ao Senhor. Essa cidade lareira de Deus foi o lugar onde Davi armou o seu acampamento. E Davi de fato escolheu ali aquela cidade para ser a capital. E há muitas festas que são realizadas ali para a honra de Deus. Mas o povo não quer mais saber de Deus. E agora todas estas coisas serão revertidas. A cidade lareira de Deus, onde está o altar para queimar sacrifícios a Deus, essa cidade será revertida no próprio sacrifício. Ela mesma será queimada, diz o verso 2 na parte final. Ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Vocês que são a cidade que queima sacrifícios para mim, mas se recusam a viver para mim, eu vou queimar vocês aí mesmo.
Vocês que são a lareira se tornarão a lareira. A próxima reversão, a próxima aplicação desse princípio de retribuição. Davi acampou vocês aí e vocês não estão se comportando bem. Eu vou me acampar em volta de vocês e vou sitiar vocês, como diz o verso 3. E as festas? Estão fazendo festas aí, mas são festas religiosas meramente formais? Deus não está presente? Pois então eu vou transformar todas estas festas em lamento. Embora os versos 1 a 4 sejam de juízo, os versos 5 a 8 falam de redenção, de restauração. Muitos inimigos se acamparão contra Jerusalém, mas no final das contas o Senhor vai transformá-los em pó, em palha, e Ele é que está conduzindo tudo. Esses inimigos vão durar como uma visão noturna, como um sonho, e depois disso haverá uma restauração final. Tudo isso tem que servir para que Judá aprenda. E é por isso que a partir do verso 9, Deus está dizendo: vocês continuam cegos, vocês estão cambaleando espiritualmente, não porque estejam bêbados de vinhos, mas vocês estão dormindo em profundo sono, vocês estão com os olhos fechados para ouvir a mensagem dos profetas. Apesar de haver um culto formal em Jerusalém, lemos a partir do verso 13, vocês estão se aproximando de mim apenas com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Essas palavras são citadas pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. E é por isso que eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa aí no meio de vocês. Há um outro ai aqui no verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras, dando a entender que, recusando-se a confiar em Deus, os conselheiros reais e o povo, a liderança de Judá, estava dizendo: vamos fazer alianças militares, vamos buscar o Egito, como vai ser o assunto do capítulo 30, mas não vamos envolver os profetas nisso, deixa Deus de fora desse assunto, deixa que a gente resolve, não é? Deus não tem nada que se meter com isso. Mas Deus quer participar da vida da nação, Deus quer dirigir a vida da nação, Deus quer de fato ser o centro da existência daquela nação. Ele é a verdadeira ameaça e não os assírios. E ele é que precisa ser buscado. Bom, já que o povo se recusa a confiar em Deus, já que o povo vai virar lareira, vai ter um acampamento inimigo ao seu redor, já que as festas serão transformadas em lamento, nós precisamos olhar para o futuro para permanecermos fiéis agora, com uma nota de esperança daquilo que virá no futuro, como foi o caso dos capítulos 25 a 27. E então, termina aqui esse capítulo com uma nota de redenção a partir do verso 17. O Líbano vai ser convertido num pomar e naquele dia os surdos ouvirão as palavras, os cegos verão, e tudo isso está acontecendo por quê? Porque haverá, depois de toda a desolação da obra maravilhosa mencionada no capítulo 14, haverá restauração. Os mansos terão regozijo e os homens se alegrarão no Santo de Israel, porque o tirano será abatido, Jacó não será mais envergonhado, tá certo? E o principal, verso 24, os que erram de espírito virão a ter entendimento. Todo esse povo que se recusou a confiar em Deus, esses bêbados, esses guias cegos, esses que fecharam os olhos aos profetas, todos eles finalmente haverão de possuir entendimento. Mensagem de juízo, portanto, de ai. Depois de tanta demonstração de que as nações não são confiáveis, 13 a 23, de que o mundo inteiro está debaixo do juízo de Deus, capítulo 24, de uma exortação a confiar no futuro glorioso, 25 a 27, ainda permanecem Reino do Norte e Reino do Sul, distantes do Senhor. Portanto, vem o juízo. Esses que ficaram debochando dos profetas e se recusando a aprender, vão sofrer. É preciso buscar a Deus e parar de escarnecer. Até o lavrador aprende a lei natural, as coisas da plantação, e esses homens tão instruídos não estão percebendo o que Deus está realizando. É por isso que a cidade lareira vai se transformar numa lareira. É por isso que o lugar onde Davi acampou terá o inimigo acampado contra ele. E é importante então que os homens abram os olhos da cegueira, porque Deus está fazendo uma obra maravilhosa. No entanto, se não abrirem, haverá um dia em que as pessoas pararão de sofrer, em que o tirano será reduzido a nada, em que Jacó estará protegido. E naquele dia,
os que erram, os que se recusam a confiar em Deus, finalmente haverão de aceitar a instrução. Esse é o assunto dos capítulos 28 e 29, que eu espero que chamem a sua atenção. Todos nós temos que ser continuamente lembrados. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos apresentar os nossos ouvidos em submissão para aquilo que Deus tem a nos falar e vamos atendê-lo. Esse é o melhor caminho. Podem existir dias difíceis à nossa frente, mas aquele que crê na pedra fundamental estabelecida por Deus na sua santa cidade, aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, ainda que enfrente esses dias difíceis, não será confundido, não será envergonhado. Bom estudo para você, boa leitura e amanhã a gente se encontra na igreja, se Deus permitir. Até lá.